Salve, salve galera, Álvaro aqui começando mais um vídeo pra você que é designer. Se é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Álvaro e neste canal eu falo sobre design e carreira. Então se você gosta desse tema, já considera se inscrever aqui no canal e não esquece de deixar o seu like. O vídeo de hoje é um vídeo que eu queria ter assistido há 10 anos atrás, quando eu comecei a minha carreira como designer. Eu vou compartilhar aqui os meus maiores erros e também os meus aprendizados nesses 10 anos trabalhando como designer. Se você quer algumas dicas, se você está iniciando na sua carreira ou se você acha que você pode melhorar aí no momento que você está passando na sua carreira, eu tenho certeza que o que eu vou falar aqui pode te ajudar e quem sabe mudar um pouco o rumo aí de onde você vai chegar como designer. Então se você quer saber mais, fica aí. Pra começar, eu não tô aqui pra reclamar dos meus 10 anos como designer, eu não tô aqui pra reclamar de como a minha carreira vem evoluindo. Sendo muito sincero, eu cheguei em um lugar onde eu achei que não fosse possível chegar. Eu lembro lá atrás, quando eu comecei a estudar design, eu lembro lá atrás, quando eu comecei a pensar em morar fora do Brasil, eu achei que ia ser praticamente impossível eu trabalhar como designer fora do Brasil. Eu achei que eu ia chegar aqui fora e ia ter que estar realizando trabalhos aí que não eram relacionados à área de design pra me manter, e hoje eu vejo que eu consegui um dos meus maiores objetivos, que era estabelecer uma carreira fora do Brasil. Eu saí de um cara que fazia panfletos para farmácias lá em São Paulo, para hoje estar trabalhando em uma empresa, em um produto digital que eu realmente sinto que o que eu faço faz diferença na vida das pessoas. É justamente isso que eu acho que quase todo designer busca. Ele busca melhorar a vida das pessoas, melhorar a experiência das pessoas quando elas estão utilizando algum produto ou serviço. E eu posso dizer que hoje eu estou muito feliz com o rumo que a minha carreira vem tomando. Além de tudo isso que eu faço na minha carreira, agora com o canal do YouTube a gente está crescendo bastante, estamos quase chegando aí a 10 mil inscritos, compartilhando meu conhecimento, dando aulas em universidades aqui na Espanha e também aí no Brasil. Então não tenho do que reclamar, esse é o primeiro ponto. Mas obviamente existem coisas que se eu tivesse feito de uma maneira diferente, talvez teria tomado um outro rumo da minha carreira e poderia ter sido até melhor. Mas o legal de eu ter cometido esses erros, primeiro, é porque a gente de fato aprende, e segundo, é que eu posso hoje compartilhar e colaborar com vários outros designers que estão iniciando. Então tudo que eu vou compartilhar aqui é algo que eu acho que você pode começar a aplicar na sua carreira, você pode começar a aplicar no seu dia a dia e com certeza vai te ajudar a crescer na sua carreira. A primeira dica que eu vou dar aqui é muito simples quando a gente fala sobre ela, mas a gente sabe, todo mundo sabe que no dia a dia é muito mais complicado, não é tão simples assim colocar isso em prática. Essa primeira dica é algo que todos os designers já passaram, ou todos os profissionais já passaram, ou vão passar um dia. É muito comum a gente não confiar em nós mesmos, é muito comum a gente não confiar no nosso trabalho. Algumas pessoas falam que isso é a síndrome do impostor, mas a síndrome do impostor vai um pouquinho mais além disso, mas a grande questão aqui é você gerar essa autoconfiança. Se você está iniciando aí na sua carreira e você acha que você nunca vai chegar lá, você nunca se sente preparado para aplicar o que você aprendeu no seu curso, isso é muito comum e eu te falo que todo mundo já passou por isso. Eu já compartilhei aqui no canal e eu vou falar mais uma vez. Recentemente eu participei de um processo seletivo, eu fui até a etapa final e quando eu cheguei na entrevista final eu simplesmente mandei uma mensagem pro recrutador falando que eu não queria mais aquela vaga, que eu havia sido chamado para uma outra vaga. E no final das contas eu não havia sido chamado para nenhuma outra vaga, só que a minha falta de confiança foi tão grande que fez eu desistir dessa oportunidade que poderia ter sido muito boa. Eu sei que falar é muito fácil, mas a dica aqui que fica é: se você está no processo seletivo, se você foi contratado ou se você chegou até determinada etapa de um processo de entrevista, é porque você é capaz. Tente sempre conversar com pessoas, compartilhar com pessoas esse seu sentimento, que com certeza vai te dar uma sensação de tranquilidade muito maior. E não se ache estranho por estar se sentindo dessa maneira. Todos os designers, todos os profissionais de qualquer área que às vezes estão realizando um processo de migração, estão aprendendo alguma coisa nova, eles sentem isso e é muito comum. Então a primeira dica, um dos meus maiores erros e também que eu cometi recentemente é essa questão de não confiar em mim. Então fica a dica, confie em você, acredite em você, porque isso pode te levar para outro patamar na sua carreira. O segundo conselho que eu dou para vocês é basicamente para você não aceitar nada menos do que você merece. O que eu tô querendo dizer com isso? Nenhum emprego, nenhum salário, nada
que você passe na sua vida que te cause algum mal vale a sua saúde psicológica, vale a sua saúde mental e até a sua saúde física mesmo. Por que eu tô falando isso? É muito comum, às vezes, a gente tá nesse anseio de conseguir a nossa primeira vaga ou tá nas nossas primeiras oportunidades e a gente acha que aquele emprego, que aquela oportunidade é a última oportunidade do mundo, que se eu sair dessa empresa eu nunca mais vou conseguir nada. Isso é muito errado. Eu vou compartilhar aqui uma situação muito chata que eu vivi na minha vida, que foi alguns anos atrás, quando eu tava começando a minha carreira como designer. Eu entrei em um pequeno estúdio de design, era um estúdio até que renomado, já tinha ganhado alguns prêmios, o profissional, o dono da empresa já havia ganhado alguns prêmios também, só que a grande questão é que ele era um cara um pouco descontrolado. Ele desrespeitava todos os funcionários, me desrespeitou várias vezes, me xingava. Pra vocês terem noção do nível da empresa, ele simplesmente às vezes pegava um copo e quebrava na parede pra descontar a raiva, isso tudo na frente dos funcionários. Isso causou muitos problemas que eu só fui descobrir depois, isso causou muitos problemas psicológicos que eu só fui descobrir depois, e talvez toda essa minha falta de confiança, talvez todo esse meu medo de ir pro mercado tenha uma grande colaboração desse cara que trabalhou comigo. É muito importante vocês entenderem que se vocês estão numa empresa que tá fazendo mal pra vocês, saia o quanto antes, não espere chegar numa situação extrema, que foi o que aconteceu comigo. Eu sei que todo mundo tem conta, eu sei que todo mundo tem boleto pra pagar, mas se planeje e não passe por esse tipo de situação. Isso pode gerar um trauma que vai te trazer pro resto da sua vida. O terceiro conselho que eu dou é basicamente para você descobrir quem é você e que tipo de trabalho você quer lidar. Eu sei que isso pode soar um pouco complicado, mas é mais simples do que parece. O que eu vou falar aqui está muito baseado na minha experiência e no que eu já vi no mercado, mas eu considero os profissionais de UX de uma maneira geral, eles podem ser divididos em 3 grupos. Eu vou falar eles aqui numa ordem totalmente aleatória e não significa que um grupo é melhor do que o outro, tá? A grande ideia é você descobrir um pouco em que grupo você se encaixa para facilitar muito. Primeiro, na hora que você vai buscar um trabalho, você entender se aquela vaga ela se encaixa no que você está buscando, se aquela empresa se encaixa no que você está buscando. O primeiro perfil que eu gosto de falar é o executor. O que eu quero dizer? Às vezes é um profissional que ele gosta de trabalhar mais isolado, ele gosta que a demanda já venha muito mais organizada para ele e que ele não tenha que investigar muito sobre o problema, que ele não tenha que descobrir muito sobre o problema. Ele simplesmente gosta de receber um briefing, vamos dizer assim, ou uma task ali no Gira ou no programa que vocês usam para gestionar ticket e fazer essa task, entregar e ponto e acabou. Esse é um estilo de profissional. O segundo estilo de profissional é o que eu chamo de investigador, que normalmente é o profissional que ele recebe um briefing, ele recebe uma informação muito breve, muito sucinta e ele mesmo vai atrás para buscar e investigar mais sobre o problema. É aquele profissional que gosta de fazer todo o processo de investigação e na hora de executar não é algo que ele desfruta muito, não é algo que ele gosta muito de fazer e às vezes ele acaba passando para esse profissional que é o executor. O terceiro profissional, que também é um profissional, um perfil bem interessante, é o cara que ele gosta de fazer um pouco de tudo. Ele gosta de estar envolvido desde a parte ali que eu chamei do investigador até a parte do executor. Ele vai se envolver em todo o processo. Por que é interessante você tentar descobrir ou tentar se encaixar em um desses 3 grupos? Isso pode ditar muito sobre a sua carreira e pode ditar muito sobre o perfil e tipo de empresa que você vai entrar. Imagina que você entre em uma agência ou em uma consultoria de UX. Possivelmente, e dependendo do tipo de projeto, você talvez vai ser um perfil um pouco mais executor. Às vezes, se você tem um perfil que você gosta de fazer um pouco mais de tudo, vale a pena você tentar entrar em empresas que já têm um produto consolidado e você vai se envolver no processo do começo ao fim, ou quem sabe numa startup que tem uma estrutura um pouco mais enxuta e você vai ter que tocar um pouco de tudo. Então é interessante você entender que tipo de profissional você é, primeiro para identificar que tipo de empresa você pode trabalhar e segundo para identificar se você tá no lugar certo. A quarta dica que eu vou falar aqui agora, na verdade dentro dessa dica tem várias pequenas dicas, mas é basicamente para você que às vezes se desanima muito fácil do trabalho que você tá. Todo mundo sabe que nos primeiros 6 meses, 1 ano é uma empolgação gigantesca, você quer executar muita coisa, você quer colocar muita coisa na rua, você está empolgado para entender sobre o produto, sobre a empresa que você está trabalhando e às vezes essa energia inteira vem abaixando, essa energia inteira vem caindo, o que é normal isso acontecer. E as dicas que eu vou dar aqui é para você talvez não deixar isso acontecer ou amenizar essa sensação. A primeira coisa que eu aprendi na minha carreira é que esse emprego dos sonhos não existe. Esse lance de vou entrar em uma empresa muito bem estruturada, onde os UX têm voz, onde tem uma equipe gigantesca, onde todo mundo respeita o trabalho do designer e etc. Isso não existe. Eu não tô falando que nenhuma empresa respeita o trabalho do design, o que eu tô querendo dizer é que toda empresa
tem problemas, toda empresa tem dificuldades e tem pontos que não vão te agradar. Então, para de buscar a empresa perfeita, para de buscar o emprego dos sonhos. Tudo é uma questão de aprendizado e todas as empresas existem pontos positivos e negativos. Um outro ponto muito importante que fez eu descobrir de onde estava vindo essa minha insatisfação com o trabalho foi um dia que eu estava tendo uma reunião com o meu chefe, com o meu lead na época, e eu compartilhei com ele algumas coisas que eu estava fazendo. E eu percebi que ele ficou muito feliz com essas coisas e eu senti um grau de satisfação muito grande. E aí eu descobri o meu erro. Eu muitas vezes estava trabalhando em várias frentes, estava desenvolvendo várias funcionalidades, estava fazendo várias coisas novas, mas eu não mostrava isso para os meus superiores. Eu sei que a gente trabalha em um ambiente agile, onde a gente tem as dailies, a gente tem as reuniões ali com as nossas equipes e assim por diante, mas é muito importante você mostrar o que você está fazendo, você mostrar o seu trabalho para os caras lá de cima, para os managers, para os leads, para os seniors e assim por diante. Isso vai te trazer um grau de satisfação, porque possivelmente, se você estiver envolvido em várias coisas, se você estiver fazendo várias coisas legais, eles vão te reconhecer por isso. Eu não tô falando reconhecer financeiramente, mas te dar um elogio, te dar um feedback, falar para você continuar fazendo isso e etc. Isso vai te gerar uma satisfação que talvez você não esteja sentindo agora. Outro ponto que pode fazer com que você se mantenha motivado no trabalho, que pode fazer com que você siga aí alegre, querendo continuar trabalhando nessa empresa, é você ter projetos paralelos. O que eu tô querendo dizer com isso? Às vezes você pode simplesmente começar a escrever num blog, você pode fazer um canal no YouTube como que eu tô fazendo aqui agora, você pode criar uma conta no Instagram e compartilhar o seu conhecimento, ou quem sabe se junta com um amigo desenvolvedor, cria um produto, cria uma espécie de plataforma. Hoje existem inúmeras ferramentas no code que você pode até criar um aplicativo sem precisar programar, e você tendo aí esses side projects, você tendo coisas que você faz além do seu trabalho convencional, você pode ter certeza que vai te dar um gás, vai te animar em continuar trabalhando onde você tá, porque graças a esse emprego você tem disponibilidade financeira e de tempo, vamos dizer assim, para se dedicar a outros projetos, além do que você pode às vezes testar uma ferramenta nova que no seu trabalho você não tá utilizando, você pode testar uma metodologia nova e depois você pode trazer isso para dentro da empresa que você tá trabalhando, propor essas novas ferramentas ou funcionalidades ou metodologias que você aprendeu em um projeto paralelo. Mas o mais importante disso é que muitas vezes esse projeto paralelo, esse post que você fez no LinkedIn, no Medium, esse canal do YouTube, pode chamar a atenção de alguma empresa, de um recrutador ou às vezes algum outro designer que acompanha o seu trabalho, vê o seu trabalho e fala, putz, surgiu uma vaga aqui na empresa que eu trabalho, eu vou indicar você, ou alguma coisa nesse tipo. Por isso é muito importante a gente ter projetos paralelos e a gente dar a nossa cara. É aquela máxima de quem não é visto não é lembrado. A quinta e última regra, e foi uma coisa que eu bati muito a cabeça no meu trabalho, é que a graça da gente trabalhar com design é a gente quebrar as regras. O que eu tô querendo dizer com isso? Hoje existem inúmeras metodologias, existem várias maneiras de você trabalhar com design, e às vezes eu ficava muito frustrado pensando, nossa, eu aprendi isso aqui no curso e aqui eu tô executando de uma maneira diferente. Às vezes até o instrutor da pós-graduação, do master, do que eu tava fazendo, falava, mas se você fizer isso de uma maneira diferente, não é a metodologia correta. E aí eu te pergunto, cara, quem falou que você tem que seguir exatamente aquilo? Nós, designers, não somos médicos, não somos advogados, a gente tem que seguir exatamente o que tá ali no livro, porque a gente pode matar uma pessoa, a gente pode mandar uma pessoa pra cadeia se a gente fizer algo diferente do que tá ali. A nossa profissão, ela dá uma liberdade muito grande, trabalhar com tecnologia dá uma liberdade muito grande de experimentação. Então, se você tá trabalhando com uma metodologia de trabalho e você acha que você pode melhorar essa metodologia de trabalho, adaptando ela para sua empresa, faça isso. Trabalhar com design não existe certo ou errado, é óbvio que existem regras e padrões que você pode seguir, mas não tem nada mais satisfatório do que você mudar uma dessas regras, do que você mudar um desses padrões e chegar em um resultado que você não esperava. Isso é muito legal, então não se preocupe em seguir exatamente as regras, porque isso primeiro vai te gerar frustração, que eu já te digo que nenhuma empresa você vai seguir 100% que você aprendeu no curso, e segundo, essa satisfação, esse lance de você quebrar as regras e conseguir chegar num resultado interessante é muito legal, e isso faz com que você aprenda e cresça muito. Então é isso, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu compartilhei aqui alguns erros que eu tive na minha carreira e coisas que você pode fazer na sua para que a sua carreira ela seja mais promissora. Se você tem qualquer dúvida, se você já enfrentou alguma dessas situações, deixa aqui nos comentários. Desejo para vocês uma boa semana, um forte abraço e até a próxima. Valeu!